Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos a nossa reunião de final de semana, estudo da revista A Sentinela, da semana 2 a 8 de dezembro, que tem o seguinte tema: Faça o bem a outros e seja mais feliz. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim é um prazer imenso considerar com vocês semanalmente as nossas reuniões, para que assim possamos estar bem preparados, fortalecer a nossa fé e principalmente louvar o nosso grandioso Deus Jeová. Nesse vídeo, como dito inicialmente, vamos preparar o nosso estudo da revista Sentinela. Estaremos fazendo esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas, e espero que possa auxiliar em sua preparação. O título de nossa consideração é Faça o bem a outros e seja mais feliz. O texto base do nosso estudo é o livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Há mais felicidade em dar do que em receber. E qual vai ser o objetivo dessa consideração? Ver de que diferente maneira podemos ser generosos com outros e por que isso nos deixa felizes. Apenas lembrando, antes de darmos início à nossa consideração, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva, ative o sino para que você possa receber as notificações, faça seu comentário, compartilhe com outros, deixe o seu like para que assim você possa ajudar esse vídeo a chegar mais longe. E você quer ajudar o canal? Você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Muito bem, vamos iniciar então fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Jeová nos criou com uma característica interessante. Nós sentimos muito mais alegria quando fazemos coisas boas por outros do que quando outros fazem coisas boas por nós. Será que isso significa que não ficamos felizes quando recebemos algo? Todos nós ficamos muito felizes quando ganhamos um presente. Mas quando damos algo, é aí que ficamos ainda mais felizes. E é muito bom que Jeová nos fez desse jeito. Por quê? Porque Jeová sabia que essa seria uma forma de nós mesmos podermos aumentar nossa felicidade. Nós somos muito mais felizes quando pensamos em maneira de ajudar outros. E que bom que Jeová nos fez assim, não é mesmo? Então a pergunta: por que Jeová nos criou para sermos mais felizes ao ajudar outros? Porque Jeová sabia que essa seria uma forma de nós mesmos podermos aumentar nossa felicidade, pois somos mais felizes quando ajudamos outros. Leitura do 3. A Bíblia diz que fazer o bem a outros traz muita alegria. Então, não é de admirar que Jeová seja descrito como Deus feliz. Ele foi o primeiro a fazer algo bom pelos outros e ninguém é mais bondoso do que Jeová. Por causa dele, nós temos vida, nos movemos e existimos. Assim como o apóstolo Paulo disse em Atos capítulo 17, versículo 28. A verdade é que toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de Jeová. Porque Jeová é chamado de o Deus feliz? Porque ele foi o primeiro a fazer algo de bom pelos outros. Por causa dele, temos vida, nos movemos e existimos. A verdade é que toda boa dádiva e todo presente perfeito vem de Jeová. Leitura do 4. Com certeza, todos nós gostaríamos de fazer coisas boas pelos outros e sentir ainda mais alegria. E podemos conseguir isso se imitarmos a generosidade de Jeová. Ao estudarmos o exemplo de Jeová, vamos ver como agir se outros não derem valor ao que fizemos. Isso vai nos ajudar a continuar fazendo coisas boas pelos outros e aumentar a nossa alegria. Pergunta: o que vai nos ajudar a ter ainda mais alegria? Podemos imitar a generosidade de Jeová. Quando estudamos o exemplo de Jeová, vamos ver como agir se outros não derem valor ao que fizermos. Subtítulo: Imite a generosidade de Jeová.
Leitura do 5. De que maneira Jeová é generoso? Veja alguns exemplos. Jeová cuida das nossas necessidades materiais. Talvez Jeová não nos dê tudo aquilo que desejamos, mas Ele sempre vai nos dar tudo o que precisamos. Por exemplo, Jeová nos dá comida, vestimenta e um lugar para viver. Será que Jeová faz isso só por uma questão de obrigação? Claro que não. Então, por que Jeová faz isso por nós? Pergunta: quais são algumas coisas que Jeová nos dá? Então, Jeová, ele cuida das nossas necessidades materiais. Talvez Jeová não dê tudo o que desejarmos, mas sempre dará tudo o que precisamos: comida, vestimenta e um lugar para dormir. Leitura do parágrafo 6. Jeová nos dá tudo o que precisamos porque nos ama muito. Veja o que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26. Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observe atentamente as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Ali, ele usou o exemplo da criação, falando sobre os pássaros. Jesus disse: eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas veja o que ele disse depois. O Pai de vocês, que está nos céus, os alimenta. Daí, Jesus perguntou: será que vocês não valem mais do que eles? Qual a lição para nós? Para Jeová, os servos dele valem muito mais do que os animais. Se Jeová dá tudo o que os animais precisam, podemos ter certeza que ele sempre vai cuidar de nós. Assim como um pai cuida muito bem de sua família, Jeová cuida de nós porque nos ama. Pergunta: o que aprendemos de Mateus, capítulo 6, versículo 25 e 26? Então aprendemos que para Jeová, seus servos são mais importantes do que os animais. Se ele dá tudo que os pássaros precisam, com certeza fará muito mais para seus servos. Assim como um pai, Jeová, ele cuida de nós. Leitura do 7. Assim como acontece com Jeová, o amor também nos move a ajudar outros em sentido material. Por exemplo, você conhece algum irmão que está precisando de alimento ou roupa? Jeová pode usar você para ajudar esse irmão. O povo de Jeová também é conhecido por ser muito generoso quando desastres acontecem. Durante a pandemia da Covid-19, irmãos e irmãs distribuíram comida, roupa e outras coisas para aqueles que precisavam. E, graças às contribuições generosas que muitos fizeram para a obra mundial, foi possível prestar ajuda humanitária em muitos lugares. Esses irmãos generosos aplicaram o que está em Hebreus capítulo 13, versículo 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios. Pergunta: de que maneira podemos imitar a generosidade de Jeová? Podemos usar nossos recursos para ajudar nossos irmãos quando passam por necessidade. Também podemos ajudar quando acontecem desastres, assim como na pandemia, onde muitos irmãos foram ajudados através da generosidade de outros irmãos. Seguindo Hebreus 13:16, fazemos o bem quando compartilhamos com outros. Leitura do 8. Jeová nos dá forças. Jeová fica muito feliz de dar a seus servos leais a força que eles tanto precisam. Talvez você já tenha orado pedindo força para resistir a uma tentação ou para suportar uma dificuldade. Ou pode ser que você simplesmente tenha pedido a força necessária para enfrentar mais um dia. Daí, quando sua oração foi respondida, provavelmente você lembrou das palavras de Paulo e concordou com o que ele disse em Filipenses 4:13. Para todas as coisas, tenho forças graças àquele que me dá poder. Pergunta: de que outra maneira Jeová nos ajuda?
Então Jeová nos dá força para resistir uma tentação ou suportar uma dificuldade. E quando vemos que Jeová nos ajudou, compartilhamos da mesma fala do apóstolo Paulo. Para todas as coisas tenho forças, graças àquele que me dá poder. Leitura do 9. Mesmo sendo imperfeitos, nós podemos imitar a maneira generosa como Jeová usa o seu poder. É claro que não é possível dividir a nossa força e energia com outros. Mesmo assim, podemos usar a força que temos para ajudar outros, por exemplo, fazendo compras ou algumas tarefas domésticas para o irmão idoso ou doente. Se as nossas circunstâncias permitirem, também podemos ajudar na limpeza e manutenção do salão do reino. Usar nossa energia e força dessas maneiras vai ser uma bênção para nossos irmãos. Pergunta: de que maneira podemos imitar Jeová usando nossa força e energia para ajudar outros? Então podemos fazer compras ou algumas tarefas de doméstica para o irmão idoso ou doente. Podemos ajudar também na limpeza e manutenção do salão do reino. Na gravura nós conseguimos observar exatamente isso, alguns irmãos sendo generosos com outros. Conseguimos perceber um irmão de bengala, idoso, provavelmente debilitado, e dois irmãos dando carona para ele. Então esse é um tipo de generosidade que muitos irmãos podem fazer. Então, se você tem carro e percebe que outros precisam de ajuda, se coloque à disposição. Use o bem que Jeová lhe deu para proporcionar alegria para outros irmãos. Não se esconda, se coloque à disposição. Leitura do 10. Não se esqueça que as palavras também têm poder. Você consegue pensar em uma pessoa que ficaria muito feliz com um elogio sincero ou que está precisando de consolo? Nesse caso, que tal tomar a iniciativa e dizer que você tem um carinho muito grande por ela? Você pode fazer isso pessoalmente, por telefone, ou talvez enviar um cartãozinho ou uma mensagem. Você não precisa se preocupar muito com o que vai dizer. Palavras simples, mas que vêm do coração, podem ser exatamente o que a pessoa precisa para continuar fiel por mais um dia ou para voltar a ter esperança. Pergunta: como podemos fortalecer os outros pelo que dizemos? Então, por ser carinhosos com nossas palavras, podemos tomar iniciativa em falar com a pessoa pessoalmente, mandando um cartão, dando um telefonema e dizer o quanto eles são queridos por nós. Mas note, essas palavras precisam vir de coração, pois se não for, a pessoa irá perceber. Leitura do 11. Jeová nos dá sabedoria. O discípulo Tiago escreveu: se falta sabedoria a algum de vocês, que ele persista em pedi-la a Deus, pois ele dá a todos generosamente, sem censurar. Como essas palavras mostram, Jeová não guarda sabedoria só para ele. De modo generoso, ele divide a sabedoria que tem com outros. Perceba também que, quando Jeová dá sabedoria, ele faz isso sem censurar ou recriminar. Jeová não quer que nos sintamos mal por ter que pedir a orientação dele. Na verdade, ele até nos incentiva a pedir sabedoria. Pergunta: como Jeová usa a sabedoria que tem? Jeová, ele não guarda só sabedoria para ele. Ele divide a sua sabedoria com outros, e ele faz sem censurar ou reclamar, pois ele não quer que nos sintamos mal em pedir a sua orientação. Na verdade, esse é o seu desejo. Leitura do 12. E no nosso caso, será que podemos imitar Jeová e compartilhar com outros aquilo que já sabemos? O povo de Jeová tem muitas oportunidades para compartilhar aquilo que aprende. Por exemplo, todos nós treinamos os novos publicadores para participar da pregação. Os anciãos, com paciência, ajudam os servos ministeriais e os irmãos batizados a aprender como cuidar das suas designações na congregação. E aqueles que têm experiência na construção e manutenção ajudam a treinar os que têm menos experiência para trabalhar em construções, que serão usadas no serviço a Jeová. Pergunta: que oportunidade temos para compartilhar com outros o que sabemos? Então podemos treinar os novos publicadores para trabalhar no campo,
Os anciãos ajudam os servos ministeriais e os batizados a cuidar de suas designações, e os que têm experiência em construção ajudam os que não têm. Leitura do 13. Tente imitar Jeová quando for treinar outros. Lembre-se que Jeová é muito generoso ao dividir o que sabe. Da mesma forma, nós compartilhamos tudo o que já sabemos com aqueles que estão aprendendo. Nós não deixamos de ensinar a outros o que sabemos com medo de tomarem nosso lugar. E nem devemos pensar: ninguém nunca me treinou. Que ele se vire. Nenhum servo de Jeová deveria pensar dessa maneira. Em vez disso, ficamos felizes não só de compartilhar aquilo que sabemos, mas também de dar tudo de nós para aqueles a quem treinamos. Nossa esperança é que eles, por sua vez, estarão qualificados para ensinar outros. Se todos nós formos generosos em ensinarmos aquilo que sabemos, vamos criar uma corrente de generosidade que resultará em alegria para todos. Pergunta: como podemos imitar Jeová quando formos treinar outros? Então, assim como Jeová, podemos compartilhar com outros aquilo que já sabemos. Não ficamos com medo de tomar o nosso lugar. Se ensinarmos outros o que sabemos, iremos criar uma corrente de generosidade que dará muita alegria a todos. Subtítulo: Quando não dão valor ao que fazemos. Leitura do 14. Quando somos generosos, principalmente com nossos irmãos, eles geralmente nos agradecem. Talvez enviem um cartão agradecendo ou façam isso de outra maneira. Daí, quando isso acontece, ficamos ainda mais felizes de ter feito algo por eles. Pergunta: como a maioria das pessoas reage quando fazemos algo de bom por elas? Então, quando fazemos para nossos irmãos, geralmente eles agradecem. Talvez enviem um cartão ou de outra forma. Leitura do 15. Mas também precisamos reconhecer que nem sempre as pessoas vão dar valor ao que fazemos. Algumas vezes, podemos perceber que a pessoa não deu o mínimo valor ao tempo, energia ou recurso que gastamos. Se isso acontecer, o que podemos fazer para não perder a alegria ou ficar decepcionados? Lembre-se do princípio de Atos 20:35. O texto temático deste estudo. A nossa felicidade não depende de as pessoas darem ou não valor ao que fazemos. Nós ainda podemos escolher ajudar outros, mesmo que eles não sejam gratos por isso. Mas como? Veja algumas maneiras. Pergunta do 15. O que precisamos lembrar se alguém não der valor ao que fazemos? Então podemos nos lembrar do texto do nosso estudo Atos 20:35. Há mais felicidade em dar do que em receber. Ou seja, nem todos darão valor aos nossos esforços em ajudar. Mas isso não pode fazer com que venhamos a ficar tristes. Precisamos continuar sendo gratos e ajudando outros. Parágrafo 16. Concentre-se em imitar Jeová. Jeová dá coisas boas às pessoas, apesar de nem sempre elas serem gratas por isso. Jeová promete que, se fizermos coisas boas pelos outros, sem esperar nada de volta, a nossa recompensa será grande. Então, não fique desapontado se a pessoa nem sequer agradecer o que você fez. Lembre-se que Jeová sempre vai nos recompensar pelas coisas boas que fazemos por outros e por darmos com alegria. Pergunta: no que precisamos nos concentrar? Então precisamos nos concentrar em imitar Jeová. Jeová lhe promete que quando fazemos algo de bom para outras pessoas, a nossa recompensa será grande. Por isso que não precisamos ficar desapontados. Leitura do 17. Outra coisa que podemos fazer para imitar Jeová é lembrar o que Jesus disse em Lucas 14, 12 ao 14, que diz assim: a seguir, ele disse também ao homem que o havia convidado: quando você oferecer um almoço ou um jantar, não chame seus amigos, nem seus irmãos, nem seus parentes, nem seus vizinhos ricos, pois eles, por sua vez, poderiam convidá-lo também, e isso seria para você uma retribuição. Mas, quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados,
os mancos, os cegos, e você será feliz, porque eles não têm nada com que recompensá-lo, pois você será recompensado na ressurreição dos justos. É claro que não é errado mostrar hospitalidade ou ser bondoso com pessoas que podem fazer o mesmo por nós. Mas, e se percebemos que geralmente fazemos coisas por outros esperando receber algo em troca? Nesse caso, podemos seguir o conselho de Jesus. Podemos ser generosos com alguém que não tem a mínima condição de fazer algo por nós. Dessa forma, ficaremos muito felizes por imitar a Jeová. E é essa maneira de encarar as coisas que vai nos ajudar a manter a alegria quando fizermos algo de bom por pessoas que não mostrarem gratidão. Pergunta: qual é o principal motivo de querermos ajudar outros? É o simples fato de querer ajudar e mostrar amor sem esperar nada em troca. Pois quando fazemos isso, seremos recompensados no futuro na ressurreição. Leitura do 18. Não pense mal dos outros. Caso alguém não seja grato ao que você fez, pergunte-se: será que essa pessoa é realmente ingrata? Ou ela simplesmente se esqueceu de dizer obrigado? Pode ser que exista alguma razão para ela não ter agido da maneira que Jeová esperava. Algumas pessoas ficam realmente muito gratas, mas têm dificuldade em expressar o que sentem. Talvez elas fiquem com vergonha de ter recebido ajuda, principalmente se eram elas que ajudavam outros no passado. No fim das contas, é importante lembrar que, se nós realmente amarmos nossos irmãos, não vamos pensar mal deles e vamos continuar ajudando a todos com alegria. Pergunta: o que vai nos ajudar a não ficarmos pensando mal dos outros? O que vai nos ajudar de fato é ter amor genuíno por nossos irmãos, pois alguns podem demonstrar gratidão, outros não. Depende de cada pessoa, de sua criação. Então precisamos demonstrar amor. Leitura do 19 e 20. Seja paciente. Falando sobre generosidade, o sábio rei Salomão escreveu: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará de novo. Como essas palavras mostram, alguns talvez só mostrem gratidão pela nossa generosidade depois de um bom tempo, depois de muitos dias. Veja uma experiência que mostra que foi exatamente isso o que aconteceu com uma irmã. Anos atrás, a esposa de um superintendente de circuito escreveu um bilhete muito carinhoso para uma irmã recém-batizada, falando para ela da importância de permanecer fiel a Jeová. Foi só 8 anos depois que a irmã escreveu uma carta dizendo: achei que devia escrever para dizer o quanto você me ajudou ao longo dos anos, sem nem se dar conta disso. Seu bilhete foi muito amoroso, mas foi o texto bíblico que tocou meu coração e nunca o esqueci. Depois de explicar algumas dificuldades que ela passou, a irmã disse: às vezes eu desejava desistir. Desistir da verdade, desistir das responsabilidades, simplesmente desistir. Mas aquele texto que você citou mexia com meu coração e eu ia em frente. Nenhuma outra coisa em todos esses 8 anos teve tanto impacto em mim. Imagine a alegria da esposa do superintendente quando ela recebeu essa carta depois de muitos dias. Da mesma forma, nós também talvez só vamos receber um gesto de gratidão depois de um longo tempo. Pergunta: por que é importante ter paciência quando fizermos algo bom pelos outros? Porque talvez algumas pessoas só vão mostrar gratidão depois de muito tempo, assim como aconteceu na experiência relatada. Somente depois de 8 anos foi que a esposa do viajante recebeu o carinho demonstrado pela carta enviada, demonstrando assim que realmente pode levar muitos dias. E na gravura mostra exatamente isso que aconteceu. A esposa do viajante escrevendo um bilhete, selecionando um texto da palavra de Deus, a irmã recebendo, a gente percebe que ela passa por algumas dificuldades, tanto na família quanto financeiramente, e percebemos também, depois de muito tempo, a irmã um pouco mais de idade recebendo a mensagem de volta. Então,
Nós podemos ajudar outros e também iremos ser agradecidos por isso, mas talvez demore um pouco. Leitura do 21. Como vimos, Jeová nos criou de um modo especial. É verdade que é muito bom quando as pessoas fazem algo por nós, mas é melhor ainda quando somos nós que fazemos algo por outros. Nós nos sentimos bem quando conseguimos ajudar nossos irmãos e gostamos muito quando eles nos agradecem pelo que fizemos. Mas mesmo que alguém não dê valor à nossa ajuda, vamos ficar felizes porque sabemos que fizemos a coisa certa. Nunca se esqueça, não importa o que fizer para ajudar outros, Jeová pode lhe dar muito mais. A verdade é que quando se trata de dar coisas boas a outros, ninguém supera Jeová. E não existe alegria maior do que ser recompensado pelo próprio Jeová. Então, queremos estar decididos a sempre imitar o nosso generoso Pai Celestial. Pergunta: por que queremos continuar imitando a generosidade de Jeová? Porque estaremos seguindo o exemplo maior de generosidade. E quando fazemos tal ato, em ajudar outros, Jeová também irá nos recompensar. E não existe alegria maior que é ajudar o próximo e ser recompensado por Jeová. Vamos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira: por que queremos fazer coisas boas por outros? Porque assim como Jeová é generoso e nos dá tudo o que precisamos em abundância, nós precisamos seguir seu exemplo e também ajudar outros. Quando fazemos isso, nos dá verdadeira alegria e podemos também ser abençoados por Jeová. A segunda pergunta: de que maneiras podemos imitar a generosidade de Jeová? Podemos mostrar a generosidade de Jeová da mesma forma que ele faz conosco, nos dando tudo o que precisamos. Então, quando tivermos a oportunidade de ajudar outras pessoas, não podemos hesitar. Devemos fazer tudo o que esteja em nosso alcance, sem esperar retribuição. A última pergunta: como podemos manter a nossa alegria, mesmo que alguém não dê valor ao que fazemos? Como vimos, precisamos ter verdadeiro amor por nossos irmãos. Somente assim não ficaremos chateados quando a pessoa não der valor por nossa ajuda. O que devemos fazer é continuar ajudando, pois além de nos dar alegria, teremos a recompensa do nosso Criador Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.